Band Vale, 12:45. Começamos o jornal recebendo em nossos estúdios o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Muita coisa acontecendo na cidade nos últimos dias. Ontem tivemos a abertura dos Jogos Regionais, vamos falar mais pra frente sobre isso. Prefeito, muito boa tarde, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação. Boa tarde, Balu, boa tarde a todos os ouvintes da Band Vale FM. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Legal, prefeito. Começando a nossa entrevista falando de um assunto que está bastante em voga aqui na cidade, que são esses dois empréstimos da prefeitura que giram na casa de 140 milhões de reais. Ontem a Câmara aprovou os pareceres por 7-4 e muita coisa é falada na cidade, muita coisa é disseminada, então é importante a participação do senhor até para esclarecer no que será por que será importante e no que será investido estes 140 milhões de reais. 100 milhões na Caixa Econômica Federal, mais ou menos 40 milhões no Banco do Brasil, segundo a Prefeitura, investimentos em infraestrutura. Exato. O que acontece é o seguinte: primeiro, que a tomada de empréstimos ela é uma operação comum, né, sobre qualquer operação aí do município. Qualquer município do Brasil toma empréstimo, faz isso, é comum, não tem nada demais. O que está tendo um tempero a mais é que a oposição entra em desespero, quer brecar, porque quer brecar todas as ações do município. Já entraram com denúncia no Ministério Público, começam a inventar histórias, mudar a cabeça do cidadão, mas a realidade é uma só. O município pode tomar esses empréstimos. Essa foi uma forma que o governo federal encontrou, facilitando as linhas de crédito dos bancos, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, e isso foi aberto para o Brasil inteiro. Portanto, se São Sebastião não se classificar, não se qualificar e não conseguir aprovar a lei, vamos imaginar isso, vai ser um município que ficou de fora, todos os outros estão tomando. Nós conseguimos aprovar esses dois limites, para nós extremamente importantes, para obras importantes e para ações importantes que eu vou relatar aqui. Por exemplo, no Banco do Brasil, que são 40 milhões de reais, nós fizemos a previsão de 12 milhões e meio só de pavimentação. Então a gente consegue pavimentar todos os bairros e todos os projetos já estão prontos. Então, desde a divisa, Canto do Mar, Enseada, Jaraguá, até o Boracéia, 12 milhões aplicados em pavimentação. O cidadão está andando, a rua está esburacada, nós tivemos muitas chuvas, então a gente resolve esse problema. O segundo, o término do ginásio do Gringão, licitação em andamento, 3 milhões e 800, obviamente esses valores vão reduzir, porque quando você abre a licitação os valores reduzem, então nós estamos com o valor máximo. O Gringão, que já está em reta final de licitação, o que acontece? Eu tiro os 3 milhões que a gente ia gastar do cofre da prefeitura, aplico em outras ações do município, e aí a gente toma esses 3 milhões e termina a obra do Gringão, que já está pronta, já está inclusive sendo licitada. Reforma do Hospital da Costa Sul, quase 12 milhões de reais. Então a gente conclui, é classificado como reforma porque o prédio está pronto ali, né? Não é obra nova, então ele é classificado como reforma, mas a gente já também conclui aí o Hospital de Boiçucanga, 10 meses de obra, a gente já termina também. Reforma, ampliação da escola Cíntia Cliquet, mais a construção do auditório. A Cíntia Cliquet é a maior escola que nós temos na Costa Norte. Então a gente faz a reforma geral dela, reorganiza a escola inteira, atende todos os alunos ali que estão no Cíntia Cliquet, mais o auditório para 500 crianças, 500 pessoas que vão ter ali formatura, atividades culturais, educacionais, tudo, e é um anseio, é um pedido da comunidade. Aliás, o projeto foi desenvolvido pela comunidade ali que frequenta o Cíntia Cliquet, a comunidade da Costa Norte. Georreferenciamento ao longo do município. Mas, prefeito, o que é isso? A gente finaliza, né, toda a parte de regularização fundiária do nosso município de ponta a ponta, desde a divisa com Caraguá até a divisa com Bertioga. A gente vem organizando o município inteiro. Então, nós fizemos 2 blocos, um bloco de 5 milhões no empréstimo do Banco do Brasil e um segundo bloco de 5 milhões e pouquinho também na Caixa Econômica Federal. Isso foi um termo de ajustamento de conduta, um TAC, um entendimento com o Ministério Público, para que a gente obtenha esses recursos e contrate levantamento plano altimétrico, as plantas georreferenciadas, toda a parte de topografia, as ortofotos, que é o sistema de infotografando, a renovação e regularização da base cadastral, toda a parte de campo, que seja fotografar as fachadas, organizar as medidas, tudo isso para regularizar o município. Volto a dizer,
Faz parte de um TAC. Eu ia falar, no caso do TAC, então a prefeitura tem de realizar isso, né? Tem que realizar, é obrigatório. Inclusive, eu fui lá, apresentei isso ao Ministério Público, conversamos, mostrei o que estava sendo feito, e isso está bem adiantado. Nós vamos regularizar toda a base cadastral do município, bairros como Mirante do Itatinga, por exemplo, que o correio não chega, a rua não é oficializada, a gente regulariza o Itatinga completamente. E isso é agora, é imediato. Então, a Câmara liberou empréstimo, liberou o recurso, a gente já começa a dar ordem de serviço. Isso tudo já está bem alinhado. Você está na posse, deixa de ser o posseiro, o possuidor, e passa a ser o dono, com matrícula, cartório. Isso aqui, o cartório de registro de imóveis está ciente, toda essa documentação foi passado também para o judiciário, então tudo isso tem um alinhamento. E um detalhe, o empréstimo não pediu ontem à noite para mandar hoje para a Câmara, não é nada disso. Isso aqui foram 6 meses de tratativas com o Banco Central, com os bancos, você tem que apresentar todas as certificações, a taxa de endividamento. Então o município tem capacidade sim de fazer e tomar essa tomada de empréstimo. Prefeito, uma das questões é a questão até que a oposição do senhor bate em cima do prazo, né? Que tem uma carência de 2 anos e o prazo de 96 meses que acabaria ficando para outros governos. Isso também não quer dizer nada, isso é uma grande bobagem, porque nos últimos 15 anos foram aprovados 8 empréstimos, não é? Desses 8 empréstimos, muitos vereadores que estão lá, que foram reeleitos, votaram a favor, e eu estou terminando de pagar. E se eu estou terminando de pagar os empréstimos, pagar a conta, a gente ainda tem capacidade de investimento. Então todo esse estudo que é técnico, não é um estudo político. O prefeito resolveu contrair empréstimo, sair fazendo. Escuta, você tem que apresentar documento. Foram 6 meses de tratativas com o banco. Então, desde o fim do ano passado, ou seja, de dezembro de 2018, que nós demos entrada nesses pedidos, e o governo federal só autorizou a liberação dessas linhas de crédito, como por exemplo o Finisa, agora 2 meses atrás. E São Sebastião foi contemplada nessas liberações. Outros municípios também, como eu falei, o Brasil inteiro tendo essas liberações. O que é importante dizer? Hoje nós temos quase 50 milhões de reais em emendas parlamentares bloqueadas. Portanto, o município não está recebendo esse recurso. Aí falta de documento? Não, porque a gente arrumou a vida da prefeitura. É falta de empenho político? Não, porque a gente está indo a Brasília, vai ao Rio, vai a São Paulo, fala com os deputados. O que está acontecendo? Decisão do governo federal. Parou o Brasil. Então não estão vindo essas linhas de crédito através das emendas parlamentares, mas sim através dos bancos. Taxa boa, taxa barata, e que vai resolver grande parte de problemas do município. Na sua fala, prefeito, o senhor citou a questão da reforma do Gringão. Deixa de investir 3 milhões de reais do dinheiro da prefeitura para poder investir em outra situação e tem um empréstimo para fazer isso. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Uma questão que muita gente tem, com o orçamento da cidade, né, com a dotação orçamentária que o município tem, não dá para fazer essas obras? Não dá para fazer essas obras. A questão ela é muito clara. O orçamento do município caiu e vem caindo assustadoramente. Então vamos lá. No passado você tinha aí cerca de 2 milhões de reais por dia oriundos dos royalties da Petrobras. Hoje são 9 milhões por mês. Né? Só para ter uma ideia aí, se você fizer a conta, nós caímos vertiginosamente. Então esses 9 milhões equivaleriam a uma semana, né? De royalties há muitos anos atrás. Nós não temos mais isso. Daria mais ou menos 60 bilhões de né? reais. Então caiu para 9 por mês. Hoje você pega, por exemplo, a obra do contorno, né? Contorno Sul, pagava 1 milhão de reais por mês em ISS. Não paga mais. Desde a metade do ano passado, assim que o governador Geraldo Alckmin saiu, a obra foi paralisada, não paga mais, não recolhe. E mais 1.200 desempregados. Você pega, por exemplo, o Porto de São Sebastião. Com as 2 quedas de barreira do KM 116 mais o KM 118, o Porto perdeu a sua capacidade operacional. Era 500 mil por mês de encargos, taxas, tributos municipais. Então você começa a somar a perda do município de São Sebastião, ela é gigantesca. E mais um detalhe que tem que ser considerado. Nosso IPTU está com uma inadimplência de 46%. Paga o IPTU, beleza. É inadimplente. As pessoas não estão mais conseguindo pagar. Quando você vai para a Costa Sul, por exemplo, bairros como Juqueí, que tem uma das maiores arrecadações de IPTU do município, a inadimplência
ultrapassa os 40%. Então, segundo imóvel, o camarada já não paga mais, deixa para lá, põe à venda. Então nós estamos aí com problemas sérios na arrecadação. E olha que eu consegui o chip to chip, fui a Brasília, fui ao Rio, aumentou em 30%, porque o valor era para ser pior ainda. Então a gente tem feito esforços. Tem campanhas também, né? Com anistia de juros. Tivemos no primeiro ano, foi bom você falar nisso, Balu. No primeiro ano nós fizemos anistia. Fomos lá, tinha uma previsão de arrecadação de quase 100 milhões de reais. O que acabou acontecendo? Não chegou a 8 milhões. O contribuinte tem lá uma dívida de IPTU, vamos imaginar 100 mil reais. Ele vai na prefeitura, abate juros e multa, aí cai lá para os 50 mil reais. Vamos fazer uma conta aqui quadradinha para todo mundo entender. Fez lá, deve 100. Fez lá, a anistia cai para 50. Ele pega esses 50 e divide em 50 vezes. Paga a primeira, paga a segunda, a terceira atrasa, a quarta não paga, a quinta já era, a sexta se perdeu, pronto. Volta a dívida para o município. Mas a arrecadação do IPTU foi de 265 milhões. Não foi. Porque ele fez a negociação da dívida, mas não cumpriu. O acordo total entrou ali como número, mas na hora de pagar... Entrou contabilmente, mas não entrou financeiramente. Então, dinheiro no caixa não chegou. Então, esses são os gastos que nós vamos ter aqui com o empréstimo do Banco do Brasil, colocando também mais 3 milhões e 300 para comprar os equipamentos médicos hospitalares, mais mobiliários, os periféricos do Hospital da Costa Sul. Então, toda a parte do centro cirúrgico, todos os equipamentos, desfibrilador, a parte de oxigenação, tudo isso está aqui nesses 3 milhões e 300, resolve então o Hospital de Boiçucanga, que já está em fase final de licitação. No da Caixa Econômica Federal, são 28 milhões de reais em pavimentação, infraestrutura, mobilidade urbana e drenagem do município. Vamos pegar, por exemplo, aquela obra da Avenida Netuno na Costa Norte. Sim. Tem lá uma drenagem enorme. Ela não liga nada a coisa nenhuma. Aquilo é um piscinão. Não tem um tubo ligado nada, tem nada. Nós temos que fazer o quê? Todas as ligações da Castro Alves, da Machado de Assis, todas, pegar toda a Costa Norte, ligar a drenagem ali, porque aquilo fica tudo alagado quando chove muito, esticar aquela drenagem. Posso usar os 28 milhões? Pode. Posso fazer a rua Tijucas em Camburi? Pode. Posso pavimentar todo o alto do Mirante do Itatinga? Posso. Morro do Abrigo, Varadouro, Bariqueçaba, posso concluir a pavimentação? Posso. Mas e a drenagem? Tá aqui também. E a mobilidade urbana, a ciclovia da Guarda-Mor Lobo Viana? Tá aqui também. Mobilidade urbana, 28 milhões. Regularização dos núcleos urbanos, colaboração de projetos de execução, obras e serviços, que aí é a segunda parte, né, da regularização fundiária propriamente dito. E diga-se de passagem, o nosso governo, na história do município, foi o que mais regularizou imóveis. Esse é um dado do cartório local, é só lá e perguntar. Construção da escola do Jaraguá, que é na verdade a escola do Paliteiro, aquele terreno antigo lá que está muitos anos parado, e com isso a gente desafoga a escola da Enseada. Construção da escola de Boiçucanga, está incluso aqui creche, mais o ginásio em Boiçucanga, na Estrada do Cascalho, num terreno que nós já compramos. Então tá pronto. Com isso a gente facilita a vida da Guiomar, que é a escola Guiomar, e do Antônio Luiz. Desafoga as duas escolas. Prefeito, desculpa interromper o senhor falou agora num terreno que já comprou em Boiçucanga, e é um assunto que eu queria falar também, porque Juqueí há a previsão da construção de uma escola e, segundo até a oposição do senhor, há um terreno lá, uma área pública que seria própria para fazer a escola. Daria para fazer esse terreno? Olha, como é que tá essa questão? Essa turma fala isso e não conhece o terreno, então fala bobagem. Esse terreno é onde houve o escorregamento. É uma área de escorregamento, é uma área crítica, é uma área que a Defesa Civil já laudou, é uma área pública grande, fica numa rua sem saída, mas ela é uma área que tem escorregamento, tem um morro atrás dela. Eu não vou colocar uma escola ali, porque já colocaram uma escola em Juqueí, também se chama Naí, e que lá teve escorregamento e metade da escola foi abaixo. Tanto é que a gente está construindo hoje 10 salas novas próximo. Então é uma área com movimentação de terra, uma área chuvosa, uma área alagada, que não dá para ter isso. Então, essa área existe, mas não cabe uma escola. Então tá aqui também 4 milhões de reais para a gente poder comprar esse imóvel, né, para Juqueí resolver de um problema de uma vez por todas. E essas escolas, tanto de Camburi, que a gente também está comprando, já comprou o terreno, Camburi, Jaraguá, Boiçucanga e a de Juqueí,
elas fazem parte de um total de 8 escolas que estão completamente saturadas. As crianças não estão conseguindo vagas, as crianças que estão lá têm que dividir mesa na hora do recreio, na hora de se alimentar, de tomar a sua alimentação escolar. Tem problemas seríssimos ali por conta de horário de classes, você tem que reequilibrar tudo isso. E quando tem que ter educação física é feita na rua, porque não tem mais espaço. Então hoje essas escolas, são um total de 8, mas 4 delas a gente resolve com esses empréstimos, tem que ser desafogadas. A escola da Enseada, por exemplo, tem uma cerquinha que divide a escola. Então, não fui eu que coloquei isso está desde outros tempos, tá lá. Então a gente precisa resolver. Tem o terreno do lado, que é do município, tá pronto, tá no coração do bairro. Com isso a gente resolve também. Aqui, a gente deixou, Baluti, mais 6 milhões para aquisição de imóveis para secretarias. Isso aqui fica um valor genérico que pode ser utilizado para a base do SAMU lá de Boiçucanga, pode ser utilizado para compra de terreno para casa popular. Então isso tudo, a gente tem ali já as estimativas dos terrenos que estão prontos, estão 6 milhões de reais. Mas a reforma do prédio da educação, com auditório, estrutura, organizando a educação, é um absurdo. Chega na Secretaria de Educação hoje, lá tem uma copa, né, para atender ali a turma. As mesas de trabalho estão dentro da copa. E tu volta a dizer, não fui eu que pus ali. Isso aí está há muitos anos assim que a gente está resolvendo. O presidente da Fundação de Saúde do município despacha numa copa com mais 4, 5 mesas. E isso tá assim, tá ridículo para um porte de cidade como o nosso. Então, tem que organizar. A base da GCM tá inclusa também, né? A base da GCM tá aqui. Aliás, Baluti, eu cheguei agora, nesse instante, da base da GCM. Essa semana uma pessoa importante da cidade me ligou e falou assim, mas precisa de dinheiro para a base? É óbvio que precisa, porque quando chove, a primeira coisa que tem é o engraçadinho ir lá e filmar a goteira. Ah, tá gotejando. Aquilo é um vestiário. A base da GCM do município de São Sebastião é um vestiário que foi concebido para atender as quadras da Rua da Praia. Você tem o lado do banheiro feminino, o lado do banheiro masculino, e aonde era para ser o bar desse vestiário, ou seja, vender salgadinho e tal, é a sala do comando da GCM. Portanto, é um absurdo uma guarda, uma estrutura de força de segurança ter um vestiário como base municipal, sem qualquer tipo de segurança, blindagem, estrutura e no espaço esportivo. Então no caso da base ali da GCM, prefeito, até a questão da localização, porque quem passa ali vê que a base fica de costas para a Rua da Praia, de costas para tudo que está acontecendo, para shows, eventos, voltada para o mar, que de frente para as quadras, né? Então, assim, é um absurdo do absurdo do absurdo. Então, a base da GCM vai ser no bairro de São Francisco, onde é hoje a polícia ambiental. A gente está só esperando a polícia desocupar e a aprovação do empréstimo. E aí a gente coloca ali a base da GCM com stand de tiro para treinamento, sala cofre, sala do comando, sala de ginástica para os GCM, sala blindada. Então, assim, tudo que condiz com uma base de uma força de segurança que trabalha pela segurança do cidadão. Prefeito, aproveitando que a gente entrou um pouco nesse assunto de segurança pública, recentemente também teve um burburinho com relação ao COI, né? As câmeras de monitoramento da cidade. Houve o fim do contrato com a atual empresa e a prefeitura está tentando realizar um pregão para contratar uma nova empresa que vai administrar o sistema de monitoramento por câmeras na cidade, no caso, a tecnologia, né? Como que a prefeitura enxerga o serviço prestado pela então atual empresa? E como é que fica a operação do COI a partir de agora? Já tem um prazo mais ou menos estipulado para que seja, para que volte à operação normalmente? Olha, a prefeitura encerrou o contrato com essa empresa, ela não estava mais atendendo as necessidades, a demanda e o aumento do número de câmeras e de serviços. A gente estava fazendo inclusão de mais câmeras, a prefeitura abriu uma nova licitação e para que não ficasse qualquer dúvida sobre a lisura do processo, tendo em vista os questionamentos da própria empresa, e é uma empresa que perdeu todos os contratos no Brasil, portanto é uma empresa que vem dando problemas em todas as cidades que ela atua, nós tomamos a decisão de determinar de imediato que ela retirasse os equipamentos. Portanto, os pagamentos estavam em dia, estava tudo certinho, não tem problema nenhum. Eu tô vendo muita groselha aí. Ah, porque não pagou? Não, estava tudo certinho. A retirada dos equipamentos foi uma notificação da prefeitura. Notificação e determinação da prefeitura. O que a empresa fez? Se aliou a 2 ou 3 aí da oposição e foi lá fazer uma groselha, lá fazer uma bobagem, né? Querendo reivindicar um direito. O fato é um só.
é uma empresa que por onde passou deu problemas, nós percebemos isso, determinamos as notificações, aliás, emitimos as notificações para que ela recolhesse os equipamentos dela, os equipamentos começaram a dar problemas e tudo isso já está notificado, registrado, isso tudo foi remetido ao Tribunal de Contas, aos órgãos de fiscalização, portanto, a gente está extremamente seguro nesse quesito, e agora, em licitação, o novo COI, e nós vamos passar para mais de 1.000 câmeras num processo continuado de segurança. Então, não há qualquer tipo de prejuízo, até porque GCM, Polícia Militar, Polícia Civil estão fazendo excepcional trabalho, e São Sebastião hoje é uma das cidades mais seguras do estado de São Paulo. Perfeito. Prefeito Felipe Augusto de São Sebastião conosco aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos fazer um intervalo, na volta o segundo tempo rapidamente de Momento Esportivo com o Antônio Carmo, e a gente volta a falar com o prefeito sobre os jogos regionais. Voltamos a conversar com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Prefeito, investimentos também, a gente estava comentando até fora do ar, no bairro da Topolândia, né? Um dos maiores bairros aqui, se não for o maior de São Sebastião, tem investimentos também para o bairro da Topolândia previsto para esses empréstimos que a prefeitura tenta aprovar. Sim, na Topolândia tem unidade básica de saúde, nós já inauguramos semana passada o novo CAPS, aliás, um prédio maravilhoso, lindíssimo, novo, moderno, mais um terreno que a gente instala ali, mais a sala da fisioterapia, e na sequência a Praça das Mangueiras, que vai ser a nova praça com coreto, tudo organizado, um projeto lindíssimo, e aí sim a creche Maria Fernanda. E no bairro de São Francisco, o novo pier dos pescadores, um pier com cerca de 300 metros de extensão, 3 de largura, vai possibilitar a entrada de caminhão, o projeto está pronto, já está com licença ambiental, já está tudinho, só licitar, fortalecendo a questão dos pescadores e criando ali um novo espaço da colônia Z14. A praça que o senhor fala ali atrás do centro de saúde, uma área grande que tinha um campo ali. Isso, antiga. Não tinha finalidade nenhuma aquela área, de fato. Exato, a antiga Praça das Mangueiras. Então fazer uma praça nova, bonita, organizada, e aí a cidade, o bairro pode fazer suas quermesses, suas festas, os eventos, né? Ter ali feira municipal ali, feira de verduras, legumes durante a manhã, à noite as festas da igreja, então toda uma estrutura própria aí pro convívio da comunidade da Topolândia. Bacana, prefeito. Pra gente finalizar, ontem teve a abertura oficial dos Jogos Regionais, São Sebastião mais uma vez sendo sede de um evento deste porte, um grande porte, dada a proporção das cidades que vêm participar. A infraestrutura da cidade também, acho que já pega muito do que aconteceu no primeiros regionais, então agora ficou mais fácil, né? Ah, com certeza, a equipe está preparada, a equipe todinha profissional, tanto de São Sebastião quanto de Ilhabela, sob o comando da Secretaria de Estado de Esportes, o governador João Dória dando todo o apoio para nós, uma logística bem feita, bem organizada. Por uma questão financeira, nós tivemos que deixar a abertura com Ilhabela por esse ano. Para o próximo ano, se Deus quiser, a gente é candidato novamente e trazer para cá essa abertura, né, dos jogos regionais. Mas 8.000 atletas, as duas cidades cheias, muito movimento, comércio, né, faturando e, claro, demonstrou aí um momento de expertise das duas cidades para sediar esses jogos. Já sediamos o Jore e agora os regionais. Então, São Sebastião preparada e tudo dando certo, Balu. No ano que vem, nós teremos aí 4 novos ginásios poliesportivos sediando os regionais e o Jore. Muito bacana. Prefeito, pra gente finalizar agora sim, não podia deixar de perguntar sobre a questão das casas populares. A gente sabe que é até de posse do Estado, né? O CDHU é uma entidade do Estado, mas há um imbróglio ali na costa norte de São Sebastião, até recentemente teve algumas invasões e tal. Queria que o senhor comentasse um pouco como é que está a gestão daquelas casas populares. A prefeitura tem a gerência de algumas delas que são destinadas às pessoas que moram em áreas de risco, tiveram problemas com as suas residências devido às chuvas. Isso, nós já fizemos contato com o CDHU, então a gente já organizou agora a entrega das novas casas que estão ainda disponíveis. A lista dessas pessoas passou por um crivo social, econômico, tem acompanhamento de todos os órgãos de fiscalização, o CDHU também, mais equipe do assistência social do CDHU, então todo um cuidado, um zelo, uma transparência, isso já está definido, está fechado. E aí agora já está aguardando apenas o CDHU marcar a data, e aquelas casas que foram invadidas, essas pessoas vão perder todos os benefícios sociais da prefeitura, corre o risco ainda de uma ação de despejo com reintegração da Polícia Militar, mas parte deles já começou a desocupar a casa, algumas casas já estão inclusive liberadas, já entenderam, e a prefeitura também se organiza com os chamamentos públicos aí que estão acontecendo pela prefeitura. Por mais que haja a necessidade, tem de se respeitar o trâmite, né? Quando você atropela, acaba
sendo punido e perde realmente os direitos. Prefeito Felipe Augusto de São Sebastião, obrigado pela participação hoje, obrigado pelos esclarecimentos. Importantíssimo falarmos sobre este empréstimo que muita gente tem questionado e muita gente tem falado, então é bacana que a gente traga da voz do senhor para que seja realizado, né, para o que vai ser utilizado este dinheiro e a real necessidade dele. Acho que esse foi o assunto principal que tivemos aqui hoje. Obrigado pela sua participação. Com certeza, obrigado a você, obrigado a Band. Vale só registrar que o empréstimo vai ser uma injeção de 140 milhões de reais na economia do nosso município, com geração de pelo menos 5.000 vagas de trabalho diretas e indiretas e, claro, gerando renda para toda a cidade. Afinal de contas, o comércio de forma indireta, vendendo uma marmita, um ferramental, vai participar. Portanto, é só notícia positiva ter esse empréstimo. O município não se endivida, não se compromete. Muito obrigado, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Band Vale 1:05.